Olá, bem-vindo ao Entra na Roda Talks. Eu sou Lígia Dantas, psicóloga clínica, idealizadora desse Entra na Roda, onde eu faço pessoalmente a curadoria de profissionais e de instituições que eu trago aqui para levar a vocês a melhor informação para o seu processo aí de parentalidade, desde as tentativas de gestação, a própria gestação e até o puerpério. Hoje eu estou contando aqui com a Patrícia Grise. Ela é especialista em perinatalidade, psicoterapeuta também. E nós temos 2 convidados especiais hoje. Nós temos o Dr. Gustavo Teles, que ele é ginecologista obstetra, fertileuta, atuando na área há mais de 10 anos. Já mais de 10 anos. E hoje nós vamos falar sobre o assunto de útero de substituição. E para isso, também eu convidei a Bruna. A Bruna, ela é diretora da Tammuz. A Tammuz Family, na verdade, é uma empresa multinacional israelense e ela representa aí o Brasil, né? Então, aqueles casais que também desejam fazer o útero de substituição fora do país, pode contar com a Tammuz também. Obrigada por aceitar nosso convite, é um prazer e é muito importante que a gente possa fazer esse paralelo para você que está tentando aí, está pensando em formar uma família, poder contar com essas informações e com esses profissionais maravilhosos. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, sempre que precisar, sempre que quiserem, pode contar com a gente, estaremos aqui. Eu que agradeço também, obrigada. Antes da gente começar, por favor, deixe o seu like e segue aí o Entra na Roda. Vamos lá. Para começar, eu vou começar então com o Dr. Gustavo. O Dr. Gustavo, como faz? Qual é o caminho então para esse casal homoafetivo, que ele tem um desejo de formar família, ele chega na sua clínica com essa demanda? Quais são as primeiras orientações? Vamos lá, eu acho que primeiro ponto, é importante a gente estar falando sobre esse assunto porque é muito comum a gente ainda ter casais no Brasil que não têm a informação, de que acham que obrigatoriamente tem que fazer todo o processo fora do país. E não é bem assim que as coisas funcionam. Nós temos, o processo pode ser feito totalmente no Brasil, parte no Brasil e parte fora. Então é importante a gente estar trazendo essas informações porque cada vez mais a gente tem tido uma demanda de casais, de meninos procurando criar as suas famílias e que muitas vezes desistem porque acham que realmente no Brasil tudo é proibido e não é bem assim. Então, o processo, na verdade, ele vai ser feito como uma fertilização in vitro. Então, vamos avaliar este casal, vamos ver quem vai ser quem vai fornecer o sêmen, se ambos vão fornecer o sêmen, vamos investigar se tem um sêmen de melhor qualidade, se alguém tem alguma patologia. Então, toda essa avaliação clínica dos dois serão feitas pela clínica. E aí a gente vai precisar, então, de uma doadora de óvulos. No Brasil, nós podemos ter doadoras de 2 maneiras. Ou uma parente até 4º grau, desde que não gere consanguinidade. Uhum. Então, vamos dar um exemplo. Se o José e o João vão ter um filho e vamos usar o óvulos da irmã do José, só podemos usar o sêmen do João, né? Então, a gente não pode gerar essa consanguinidade, mas é permitido que uma parente até 4º grau doe os óvulos para esses casais. Ou então uma doadora anônima. Sendo uma doadora anônima, a gente pode fertilizar esse óvulo com o sêmen do casal, dos dois, né? Parte dos óvulos, enfim, isso é algo que a gente vai conversar e vai alinhar no dia a dia aí das consultas e no dia a dia da jornada desse paciente dentro da clínica. Vamos então para uma fertilização in vitro. Temos os óvulos, decidimos esse caminho, qual seguir. Coletamos o sêmen, fertilizamos esses óvulos e levamos esses óvulos até a fase que a gente chama de blastocisto, que seria 5º, 6º dia de desenvolvimento. Aqui, depois de fertilizados, né? Os fertilizados, isso. Depois desses óvulos fertilizados. Vamos deixar esses embriõezinhos guardados e vamos, então, agora avaliar quem vai gerar esta criança, né? Então, aqui no Brasil, é possível fazer o processo? É possível fazer o processo totalmente aqui no Brasil. Também desde que seja uma parente de até 4º grau de um dos meninos ali do casal, ou uma pessoa que tenha uma relação afetiva com esse casal. Então, uma amiga, alguém próximo desse casal. Agora, tá? A pessoa que doou o óvulo, ela pode ser a que vai gestar? Não, aqui não pode. Quem doou os óvulos não pode gestar esta criança.
Até porque a gente... Aí depois eu vou jogar a bola para vocês como terapeutas e como psicólogas, que aí ela vai estar realmente gerando o próprio filho. Aí a questão maternidade vai aflorar totalmente. Que eu já acho que precisa de um acompanhamento psicológico durante toda a gestação. Porque para uma mulher, enfim... entender esse processo de gestação, enjoo, o bebê mexendo... Tive o bebê e não é meu. Eu acho que isso mexe com a cabeça da mulher de alguma maneira. Então, acho que é importante esse acompanhamento. E se a gente ainda tiver alguém que está gerando um bebê que veio do seu óvulo, eu acho que a gente vai complicar mais o processo. Então, isso não é permitido. Então, tem que ser uma terceira pessoa. Quando a gente tem uma mulher que é parente de até 4º grau, o processo é muito mais fácil. É um processo clínica, casal, e a gente não precisa pedir nenhuma autorização para o Conselho Regional de Medicina, nada disso. Se não, a gente precisa pedir uma autorização para o conselho. E essa pessoa que vai gerar não pode ter nenhuma questão financeira, né? Na verdade, o que é proibido no Brasil é exatamente o termo que a gente usa popularmente, né? De barriga de aluguel, que ficou mais conhecido. Seria um termo errado no Brasil, porque a gente não pode aqui pagar por isso, tá? Então, esse é um ponto importante. Não pode configurar uma relação que é comercial, né? Tem que ser uma relação afetiva. Exatamente, tem que ser uma relação afetiva. Então, nós também vamos avaliar essa candidata. Então, essa candidata tem que ter pelo menos um filho vivo para ela, tem que ter uma boa saúde. Então, não só o casal que vai... Os pais vão passar por uma avaliação, mas a genitora também vai passar por uma avaliação e ver se ela está apta a ser uma candidata. E eu acho que é uma dúvida também que as pessoas têm, assim, tem uma idade? Essa pessoa que vai gestar, ela tem... uma idade que seria bom ou pode ser qualquer idade? Óbvio que quanto mais jovem, melhor, mas o CRM hoje nos fala que os tratamentos devem ser feitos até 50 anos. Mas essa idade ela pode até se postergar desde que o médico assistente se responsabilize pela saúde dessa mulher. Então, toda vez... Isso, no geral, mesmo que seja filho para ela ou para gerar o filho para alguém, se ela tiver mais de 50 anos, ela também tem que passar por uma avaliação clínica ainda mais minuciosa para saber se ela realmente tem condições, né? Tenho um exemplo agora, um casal... um brasileiro casado com um português, eles vieram e a mãe desse brasileiro queria ser... porque é muito comum mãe, né? Por isso que eu perguntei. Ela queria ser, ela tinha, acho que não tinha nem 50, não tinha, acho que 51 ou 52. E o cardiologista barrou. Então, estava tudo bem, não tinha nenhum problema, né, da parte ginecológica, mas a gente sempre tem que pedir uma avaliação mais aprofundada. Então, quando ela foi pro cardiologista, o cardiologista me ligou, falou, Gustavo, ela não tem condições de gerar. Então, assim, a gente precisa entender isso, tá? Então, tem um limite de regra de 50 anos, mas isso pode ser estendido, desde que tenha... Ou não, também de tem acordo. Coisa. Exatamente isso, né? Além de uma avaliação psicológica. Então, o CRM também exige que tenha uma avaliação psicológica dessa mulher que vai gerar esse bebê para aprovar e ver se ela está apta a gerar esse bebê, né? Eu vou só colocar um adentro. O que é estar apta do ponto de vista psicológico? Na verdade, a gente tem que avaliar se ela está entendendo que ela está gestando, então, para uma outra pessoa. As pessoas ficam preocupadas com o vínculo, né, durante a gestação, mas é até... querido, vamos dizer, é até uma qualidade interessante se a gente vê que essa mulher, ela está disposta a amar e cuidar daquele feto. Se cuida. Que ela se cuida. Como se fosse para ela mesmo. Sabe, como se fosse para ela. E eu vejo muito, depois a gente pode falar dos casais homoafetivos que mantêm depois relações, inclusive com a doadora, né, do útero, né? Então, é importante a gente ver se ela tem saúde mental para entender o processo que ela está. Se ela está fazendo isso mesmo por uma relação afetiva pelo bem do outro e não porque é ela que tem o sonho de gestar. Se ela já tem mesmo um filho e se esse filho, se morar com ela, como ela vai introduzir essa história para esse filho? Isso é importante a gente avaliar, né? Como é que ela vai? Que não vai ser irmão. Então, depende da idade do filho. A psicóloga que está, no caso, ela fala com o filho, com o marido. Então, tudo isso é avaliado
nesse laudo psicológico que é feito aí. E é interessante isso, né? Já tive feedback de mulheres, de candidatas que iriam gestar, onde ela, não vou falar para o meu filho, vou esconder da minha família. Quer dizer, você já vê que é uma situação que ela mal não resolvida, ela não está confortável com isso, isso, né? Então, isso é realmente muito importante. E é risco para gestação também. Exato. Se o marido, imagina o marido não tá de acordo com aquilo, né? Exatamente. Não tem como esconder uma gravidez. Não tem como né? esconder a gestação. Exato. Não, isso. Acho que se tem criança pequena, né? Filhos pequenos, imagina como é que vai entender Como que é que a vai mãe entender que estava Vai nascer e grávida, não tá vai lá, nascer né? e não é meu irmão, não está aqui. Eu acho que isso tudo tem que ser muito bem conversado. Então, a gente tem todas essas regras aqui. E aí, quando a gente manda para o CRM avalia toda essa documentação que a gente está mandando, todos esses relatórios médico, psicológico, enfim, tem todo um contexto. A gente abre um processo dentro do CRM e a Câmara Técnica da Reprodução avalia e dá um ok ou não para esses casos, né? Dando ok, estamos totalmente dentro da lei, então essa mulher vai gerar este bebê, vai nascer, esse bebê já sai da maternidade registrado no nome do casal, a gente já tem jurisprudência muito tranquila, então os cartórios são obrigados a registrar no nome dos pais. Então, parentalidade, né? Não tem Isso. nenhum problema em relação a isso. Mas a gente tem aqueles casais, ou que não são aprovados, ou aqueles casais que não conseguem ninguém que vai gerar, e aí... E aí, Bruna? E aí, Bruna entra na jogada. E aí, Bruna, é com você, né? Explica pra gente, porque realmente essa é uma dificuldade de achar alguém e de confiar um projeto tão lindo quanto a filiação. Sim, com certeza. Nesses casos, a gente consegue fazer o processo de surrogacy internacional. E aí eu vou pegar alguns pontos e ganchos que você já deu. Nós também não utilizamos o nome barriga de aluguel, apesar do processo de surrogacy internacional ser um processo comercial. E aí, quando eu cito essa palavra comercial, eu só quero dizer que há uma liberdade pela legislação em si, daquele país em que a gente está fazendo o processo, para realmente ter uma compensação para quem está participando daquele processo. Ela pode ser contratada para aquilo. Não é um tipo de contratação, no sentido de que não tem vínculo empregatício, porém, existe um acordo, um contrato, e nesse contrato pode-se prever até valores de quanto ela vai ser compensada. Nesse contrato também entra o que ela pode ou não pode fazer, o mesmo vale para casais. Tem contrato que, inclusive, delimitam qual é o tempo de gestação em que, de repente, ela pode viajar. Em determinado tempo da gestação, ela não pode viajar mais. Principalmente nos Estados Unidos, por exemplo, em cada estado você tem uma legislação diferente. A maioria dos estados americanos atualmente aceitam o processo de surrogacy internacional, porém, eles às vezes tem regulamentações diferentes, no sentido de que um estado exige que seja um casal casado no civil, o outro não vai olhar para isso. Então, para delimitar, inclusive no contrato entra essa regra em que determinado tempo da gestação ela não pode mais viajar. Então, por isso que a gente chama de processo de surrogacy internacional, que é justamente para mostrar que é um processo de barriga de aluguel, mas como esse nome aqui no Brasil ficou tão ligado a coisas não muito corretas. De não entregar assim. o bebê, de repente eu pago, não levo, pejorativa, sabe? Aquela coisa. Exatamente. Isso tem muita culpa da novela. Tem. Da barriga de aluguel. Mas ali, o bebê era filho dela. Sim. Não foi uma doadora de... Porque depois eu fui olhar, né? Que novela é essa? E aí, porque aparecia sempre no escritório e eu queria saber o que foi. Mas, realmente, o bebê lá era dela. E tanto nos casos que eu entendi aqui, nos casos de barriga solidária, ou no caso de gestação por substituição no exterior, o famoso surrogacy internacional, o bebê nunca tem ligação genética com a gestante por substituição. Ou a família está trazendo óvulo da própria futura mãe, no caso de um casal heterossexual, ou no caso de um casal homoafetivo ou pais solteiros, eles estão utilizando uma doadora de óvulos de um banco, também internacional. E a doadora de óvulos, eles quem escolhem através de fotos e informações gerais daquela doadora. São perfis completamente diferentes da doadora de óvulos e da gestante por substituição. Isso inclui a idade delas, isso inclui como elas vão ser avaliadas. Porque a idade do óvulo é diferente da idade da mulher que pode gestar. Sim, com sim, certeza, sim. com certeza. Eu não sei fora, mas aqui no Brasil o CRM
autoriza até 35, Pra ser 36 doadora. para ser doadora, mas poucas clínicas pegam mulheres com mais de 32 anos. Porque a gente sabe, né, que quanto maior a idade da mulher, menor as nossas taxas são nossas taxas de gestação, né? E só acho que para deixar o pessoal até mais tranquilo, né, Bruna? Tem um caso que dessa questão dos Estados Unidos de cada estado ter uma regra e tudo mais. Aconteceu uma vez que a gente ficou sabendo com uma empresa que a menina engravidou e perto de nascer ela viajou para o estado em que não era permitido. Mas foi para julgamento e a justiça entendeu. Falou, não, você sabia o que você estava fazendo, você só veio para cá por esta questão, então você vai voltar para o seu estado. Então, mesmo assim, existe uma segurança jurídica muito grande. Não, né? existe. Justamente porque, assim, nos nossos casos, todos, só para deixar isso mais claro, porque realmente pode abrir, assim, um montão de perguntas na cabeça dos futuros pais, todos os nossos casos, independente de qual estado americano vem a gestante por substituição, os nossos contratos estão baseados na legislação da Califórnia. Então, e a legislação da Califórnia atualmente é a mais ampla. Então, se um caso desse acontece, e aí, claro, teria que ir para a justiça também, a justiça vai olhar onde esse contrato foi firmado. E ele tem como base na Califórnia. Então, isso nos protege. Os advogados, apesar dessas regras entrarem nesse contrato, americano, eles fazem tudo by the book. Então, regras nunca são enough, né? Eles sempre querem mais. Sim. Então, nesse caso, tem várias formas de se circular para que a coisa ande da forma que tem que andar. Então, mesmo se acontecer, de repente, dela viajar, claro, terão outros meios de fazer com que a documentação do bebê saia em nome dos pais e seja tudo emitido de forma correta. No geral, essa informação também para ela não viajar tem a ver também com o plano de saúde dela, que geralmente nos Estados Unidos a gente utiliza o plano de saúde da gestante por substituição. Se ela não tem um plano, nós fazemos a contratação para ela. Claro que todas as despesas não saem nada do bolso dela. Além da compensação, ela também não tem nenhum tipo de despesa, porque afinal de contas ela não está gerando um bebê para ela, né? Ela está fazendo um ato grandioso para outra família. E isso vale para os outros lugares também. Nenhum tipo de despesa é da gestante por substituição, são sempre dos pais. Quais são esses outros lugares, né? Porque a gente pensa em Estados Unidos, sim. a gente pensa num valor até exorbitante, e eu imagino que seja mais caro do que os outros lugares, justamente por essa segurança, por esse... Que outros lugares que vocês atuam? E também, assim, acredito que vem muito na cabeça das pessoas dos Estados Unidos, porque a legislação deles já tem mais de 30 anos. Eles já estão fazendo esse processo de forma... Dessa forma, há mais de 3 décadas. Eu acho que por segurança também, né? Porque lá, do jeito que você falou, que eles são super, né, regrados, eu acho que passa mais segurança pro casal. Sim, isso é uma coisa que eu sempre falo para as famílias que vêm falar conosco, assim, os valores ou as regras ou como o processo vai acontecer, não depende só da legislação daquele país, depende mesmo como aquele país funciona. E os Estados Unidos, referente a outros, até eles têm outras formas de trabalhar quando se trata de contrato e de cumprir o que tem que ser feito, né? Mas atualmente nós fazemos processos na Argentina, no México, Colômbia e Geórgia. Não o estado americano, mas a Geórgia lá pertinho da Ucrânia. Da Ucrânia. Sim. E na Ucrânia? Fazia-se muito na Ucrânia. Fazia-se muito na Ucrânia. Eu confesso, eu sempre falo isso, não é segredo, que era um dos meus processos favoritos, porque os ucranianos também. Eu acompanhei um casal book. deles e foi fantástico ali. Nós tivemos, assim, inúmeros casos de sucesso. E a Ucrânia só parou mesmo por conta de toda essa confusão que a gente conhece que está acontecendo e ainda continua acontecendo. Mas era um processo muito bem estruturado. E a Geórgia, que é esse país do lado, por incrível que pareça, tem uma legislação vigente há mais de 10 anos também. Mas como é um país pequeno e existia a Ucrânia antes, então poucas pessoas ou poucas agências ou clínicas estavam ali trabalhando na Geórgia, porque tinha outras opções. Mas aí a Geórgia acabou ganhando muita visibilidade, porque uma vez que aconteceu tudo na Ucrânia, os processos praticamente se transferiram para a Geórgia. Por ser próximo. Por ser também, próximo, né? E funciona bem parecido. Tem uma coisa ali ou aqui que é diferente, mas em termos de como vai ser a documentação, ou o que eles exigem do casal, eles também têm a limitação de que é só para casais heterossexuais, que era uma coisa que a Ucrânia fazia também. Então, tem essa limitação que seria para casais heterossexuais. Para casais homoafetivos, Argentina, Colômbia, Estados Unidos e México. A gente consegue fazer. Tem bastante opção. Em termos de custo, para nós brasileiros,
A Argentina e a Colômbia talvez fossem os mais... Sim, são os mais acessíveis. Mais acessíveis. Assim, acessível é uma palavra bem interessante de se usar nesse processo. A gente fica bem claro que ainda é um processo assim com um valor aquisitivo, né, para você fazer realmente muito alto. A vantagem é que assim, eu considero que isso traz muita paz de espírito para as famílias que estão fazendo o processo no exterior, é que nós temos nesses lugares um plano garantia, em que inclui o processo inteiro, desde o início em que você tem que escolher uma doadora, ela vai passar pelo processo de estimulação de óvulos, vamos coletar esses óvulos, vamos criar embriões para os dois ou para um só, a família quem decide isso, e depois vamos fazer o PGS, antes, que é a biópsia embrionária, antes de fazer a transferência de embrião. Depois você tem a gestante por substituição, os advogados que estão envolvidos nesse processo, os psicólogos, inclusive, que fazem toda a avaliação de quem está envolvido no processo, inclusive dos pais. Está tudo dentro do processo, dentro desse custo, e é um processo que não para até que se tenha o nascimento do bebê. Então, se nós fazemos... Mesmo, por exemplo, se acabou aqueles embriões, no processo garantia, eles começam desde o começo, Isso, com outra doadora? Possivelmente com outra doadora. Se eles querem ainda tentar com a mesma que foi utilizada anteriormente, como a maioria das clínicas trabalham com óvulos frescos, então significa que a gente precisa verificar se essa doadora ainda está disponível. Se ela tiver... Ótimo, nós vamos fazer uma nova coleta, criar os embriões e começar o processo novamente. E eu acho que uma dúvida também é assim, se eles têm o contato com a doadora, se eles conhecem, assim, para ver como ela é. No Brasil né? é anônima, né? A doadora de óvulos aqui é anônima. Você não vê você nada, não vê, assim, sei lá. Você sabe se ela é alta, baixa? Sim, assim? você sabe características por descrição, né? Sim. Ah, então ela é alta, baixa, Você faz não vê isso. uma foto, não, por exemplo. Não. Aqui a gente não vê. E uma dúvida, como é que... E se a gente quisesse, por exemplo... Ótimo, é maravilhoso essa questão, né? Dessa garantia, porque acho que essa é a grande angústia de todo mundo que está fazendo um tratamento para engravidar, é a incerteza do final do tratamento. Com certeza. Né? Mas e se a gente estiver num processo... Acho que eu tomando lugar de vocês. Por fazendo favor. pergunta. Mas foi proposital te chamar aqui. Isso é legal, porque pode ser a curiosidade de muita gente. Com certeza. Até principalmente da Argentina, eu acho por ser uma proximidade, eu acho que até se A a língua é próxima, são países vizinhos, para o casal, às vezes, se ele tiver contato com quem vai gerar, para ele estar lá, é mais acessível, vamos dizer assim. Então, eu queria entender assim, como é que funciona na Argentina e como é que funciona com vocês se esse casal quiser, por exemplo, a gente vai fazer o processo de formação de embrião aqui e fazer a parte de gestação e útero substituição com vocês. Ótimo. Sim, isso é super... Porque às vezes eles querem a genética, às né? vezes, Às vezes uma irmã... que é uma irmã, alguma coisa assim. Ou às vezes até eles acabam pesando muito a parte financeira. Então, às vezes, formar o embrião aqui é mais econômico do que formar o embrião fora. Então, mesmo não tendo essa garantia. Então, assim, para entender como é que funcionaria isso. Sim, nós já tivemos alguns casos assim. É possível, completamente possível. Na maioria das vezes, quando as pessoas fazem isso, é justamente buscando... Ou, de repente, tem uma amiga que quer doar óvulos, ou alguém da família. Já vimos esse tipo de caso. É perfeitamente é possível criar esses embriões aqui no Brasil. Uma vez que esses embriões estão criados aqui, então esses embriões podem ser enviados para o exterior, por exemplo, para a Argentina. Quem faz o transporte desse material genético é uma empresa especializada nesse tipo de transporte. E uma vez que os embriões estão lá, é possível fazer um plano que se chama Plano de Embriões Existentes. Esse plano não é um total garantia, porque, obviamente, não foi a clínica no exterior que criou os embriões, então eles não podem oferecer garantia em cima daquela criação dos embriões, que veio por uma outra clínica. Porém, esse tipo de plano inclui até 3 tentativas já. Então, se os embriões forem de alta qualidade, de boa qualidade, nem precisa ser alta, né? Mas de boa qualidade, as chances realmente de nós termos uma gravidez ali é com certeza existente e muito alta. Sim. Então, sim, tem esse plano para atender. Legal. E os embriões excedentes aí ficam lá na clínica para uma segunda gestação? Podem ficar para a clínica, fica a escolha da família. Podem ficar para a clínica, podem doar se eles quiserem para outra família. Podem destruir, se eles quiserem também, ou podem fazer um segundo processo. Os embriões são da família. E aí, só para complementar essa questão da doadora de óvulos que você perguntou, no caso internacional, ainda é considerada anônima,
Mas eu sempre explico que essa anônima significa que você não sabe o nome dela, não sabe onde ela mora e não sabe nenhum endereço de contato dela. Mas você consegue ver fotos atuais e, se quiser, também fotos da infância. Então, você sabe como ela é. Além da descrição e além de informações sobre o trabalho ou família dela. Então, é assim, é o anônima de não saber o nome, mas você sabe como ela se parece. Tá? Mas é interessante porque no consultório eu recebo pacientes que estão preocupadas além da questão física. Querem saber se ela estudou, né? Se ela é inteligente. Coisas que às vezes até a epigenética responde mais do que a genética, né? Exato, isso eu falo muito com os casais. Eles, mas eu quero... Uma pergunta que vem muito. Quanto tempo vai demorar para encontrar uma doadora? Eu falo, depende da sua exigência. Eu falo, se a gente focar na parte física, então o que eu quero? Eu quero alguém parecido com uma das partes, ou enfim, é uma coisa. Se a gente começar, precisa ter pós-graduação, nascida... E a gente vê, infelizmente, muita coisa, até um preconceito enraizado dentro, né? Então, eu não quero de tal região do país, eu não quero se não tiver pelo menos uma graduação. E aí é isso que a gente tenta, orientação sexual, também. Religião. E aí você tem que puxar esse casal e falar, peraí, né? Vocês estão prontos, né? Acho que ainda vocês não estão é prontos a para hora. ser pais, para receber esses três? Ainda não é a hora. Acho que é melhor a gente amadurecer melhor a ideia aí do processo. Realmente... Para nós também. Tem a mesma... Não exatamente com as mesmas questões, mas aí para nós acaba aparecendo outras. O banco, por exemplo, vai ter 100, 200 doadoras e lá você consegue ver o perfil das doadoras, você está vendo fotos delas e a gente sempre brinca dentro do escritório, mas aí tem as top 20, sabe? Sim. Que são sempre as mesmas escolhidas e aí, tudo bem, se é parecida com alguém da família, enfim, né? São características, mas aí tem aqueles casos que a gente consegue fazer essa pesca também de saber, tem uma coisa aqui que a gente precisa chamar eles para conversar, que a conversa aqui precisa ser um pouquinho diferente. Mais porque às vezes é uma idealização. Outro dia eu recebi um casal que eles queriam que que a gente disse, será que não tem jeito de medir a cintura da doadora? Vamos ver. Vamos lá, né? Ou medir o QI, não dá para fazer um teste de QI? Aí eu falei assim, mas a gente pode saber quanto que ela pontua, mas ali até... Como é que nós vamos saber se aquilo é genético, se ela teve oportunidade de estudo, se ela teve uma luz melhor na escrivaninha dela? Aí a gente vai fazer um outro podcast para falar sobre epigenética. Já temos, aliás, já temos. Entre lá, que vocês vão falar com a doutora Cris, geneticista, assistam o programa que nós fizemos todas as perguntas. É muito mais importante. Um outro caminho que se abre de Bruna, explicação. então, para um casal se aventurar, fazer fora do país, então... muito importante a agência, o papel dessa agência, que organiza tudo. Com certeza. Quais são as pessoas que são envolvidas nesse processo? Então, porque dá um medo, né? Uma família do Brasil vai lá para a Geórgia, você imaginou? Não fala a língua. Existe um escritório aqui no Brasil. Vamos começar por aí, né? O que é a Tammuz Family? A Tammuz Family é uma agência internacional. A nossa matriz fica em Tel Aviv, Israel. Lá no nosso escritório, é um escritório, como qualquer outro. Existe, de fato. Tem lá. Eu trabalho Você lá. Tá lá, eu sou Ela é brasileira e tá lá. Eu sou brasileira, mas eu moro em Israel. Trabalhei por muito tempo aqui no Brasil. Sou de São Paulo, então eu ajudei a trazer a Tammuz para São Paulo. Tô na Tammuz há quase 8 anos. Fez 8 anos. Que dia é hoje? Dia março. 14. Hoje é março. Olha, fez agora, 8 anos. Parabéns conosco, olha só. Que lindo. Bons presságios. Que lindo. Então, assim, nós temos o escritório, que é a matriz em Israel, que é de lá que todo o organograma funciona. E aí, de lá, nós temos escritórios espalhados em outros países, entre eles o Brasil. E aí, além disso, nós temos clínicas e operações em cada um desses países onde nós temos operações de surrogacy, de acordo com a legislação local. Então, por exemplo, tem um advogado de lá que vai garantir local. Que essa moça vai entregar o bebê para o casal. Exatamente. Então, funciona assim, não só o advogado. A gente já começa com a clínica e aí tem toda a equipe médica. Aí você tem o advogado que vai cuidar do processo desde o início, desde o momento que o casal está entregando a documentação deles. Então, por exemplo, para o casal homoafetivo,
no geral, nós vamos pedir a certidão de nascimento desse casal. Essa certidão precisa ser traduzida para o inglês ou espanhol, dependendo do lugar onde nós estamos fazendo o processo. Precisa fazer o apostilamento de raia num cartório. E depois, ou certidão de casamento, no caso de casais casados. E depois que eles entregam todos esses formulários, os advogados passam por essa documentação para saber se está tudo certinho. Aí sim eles começam o processo de surrogacy conosco. Aí fazem a primeira viagem para fazer a coleta de sêmen, no caso. Geralmente essa viagem dura por volta de 3 dias. Se for uma família que precisa de washing sperm, que seria para quem tem HIV positivo. Então, seriam 5 dias ao invés de 3, mas é possível fazer, tá? Isso é um ponto importante. E aí, quando eles chegam lá, eles têm reunião com os advogados, com a equipe de psicólogos, que eles vão passar por essa reunião também, e assinatura de protocolos com a clínica, consentimentos e tudo mais. E aí, eles voltam para o Brasil. Depois, continua o trabalho dos médicos, que eles vão criar embriões, vai ter a avaliação da gestante por substituição. Aí, nós temos as coordenadoras das gestantes por substituição, que são psicólogas e assistentes sociais, que ficam em contato com essas pessoas, com as gestantes, para acompanhar todo o processo delas. Não só esse início de avaliação. Uma vez que ela está aprovada, ela vai assinar contrato com a família, para começar o processo de fato, e a clínica vai fazer o acompanhamento dela, chamando ela para vir para a clínica, para fazer a própria transferência de embrião. E preparar. E aí tem o pré-natal. O pré-natal também é acompanhado pela equipe médica. E aí o casal não precisa estar lá esses meses. Não precisa. Eles fazem... Eu sempre falo que, assim, a gestação, ela vai acontecer a quilômetros de distância de você. É um fato, não tem como mudar isso. Porém, a gestação é sua. Então, qualquer informação, qualquer relatório, tudo que acontecer durante essa gravidez, isso vai ser passado para a família. E, no geral, assim, há um movimento muito maior do que no passado de ter esse processo muito mais humanizado. Em que sentido? Que atualmente há uma motivação muito grande pelas clínicas, por todos os profissionais envolvidos, de haver, de fato, uma comunicação aberta entre as famílias e a gestante por substituição. A princípio, quando tudo começa, ela é uma desconhecida. Ela é uma pessoa, uma mulher que tem filhos e que aí decide que é hora de ajudar alguém. Também, ela tem que ter filhos nascidos. Sim, precisa. Precisa até pelas informações que o doutor passou. O efeito psicológico é completamente diferente, né? E até querendo ou não, né? A gente tem complicações no parto. Também. Ela Até tem que pouco tá, tempo, a gente aqui no Brasil não era obrigado a ter um filho nascido vivo para ela. Mas é isso. E se essa mulher está gerando o primeiro filho para um casal e tem uma complicação e perde o útero? Sim. Então, isso é muito importante, né? Com isso certeza. A gente checa psicologicamente também. Nossa, com certeza. E, então, você tem todo o pré-natal acontecendo, essas informações vão ser enviadas para o casal, eles têm contato direto para... E esse contato, tirando os Estados Unidos, né? Esse contato é para quando ela for na clínica fazer um ultrassom ou algo nesse sentido, nada impede deles fazerem um FaceTime e acompanhar junto, já que eles não estão lá presentes. Em outros casos, em que a família tem mais contato com a gestante por substituição, nada impede também de viajar no meio da gestação para acompanhar o ultrassom. Exatamente. Tudo depende de como vai ser a comunicação, né? Em que a família vai estabelecer com a gestante. Quem faz o gerenciamento do processo é toda a equipe da Tamuz, não é o casal. O casal, ele é guiado. E eu sempre... em todas as reuniões eu falo para eles, eu vou explicar o processo de A a Z. E a explicação que eu vou dar, ela é linear, né? Esse processo, primeiro, ele não é de A a Z. Posso pular do A para o B, voltar para o A, porque é um processo assim. Ele é vida, ele é orgânico. Cheio de surpresa, né? Ele é orgânico. O processo da reprodução humana ainda é um segredo, com né? certeza, é um milagre. Ainda é um milagre. É um milagre operado por vários profissionais. Exatamente. E então, assim, nós vamos fazer todo o gerenciamento e o guia para esses casais. Então, em cada etapa, eles sabem o que está acontecendo e como vai ser. Cada etapa tem o tempo dela. Não existe... Nós damos uma estimativa de quanto tempo esse processo pode durar. Mas, assim, de novo, vem a mágica que está além das mãos dos médicos, inclusive, né? A gente está falando de biologia, não está falando de uma ciência natureza. exata. Então, exatamente. a gente manipula o processo até um certo ponto. Dali em diante... São vários fatores, São vários né? fatores, exato. Gustavo, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando esse casal chega, eles têm uma preferência? Por exemplo, eu quero que a minha genética seja, porque às vezes quem vai, né, engravidar primeiro, se é a minha genética, Sim. se é o seu. Normalmente isso vem conversado.
Eles querem, Eles já têm mais ou menos uma ideia, né? Então, alguns já querem, dá para fertilizar parte dos óvulos com o meu sêmen, parte com o meu e colocar... Isso é possível? Hoje não mais. Aqui no Brasil não dá para colocar mais 2 embriões de material genético diferente num mesmo útero, o que antes era permitido. Então, aqui se a gente for ter um filho com a genética de cada um, a gente precisa fazer 2 gestações. Então, uma e posteriormente a outra. Mas pode 2 numa mesma Pode. A gente pode colocar 2 embriões. Transferir 2 embriões. Pode Isso não garante 2 Sim, cheiros. não garante, mas Podemos pode transferir. no máximo 2. No máximo 2. Porque a gente está falando da taxa de gravidez da doadora, né? E não de quem está gestando. Então, isso é sempre importante. Sim. Tá. Então, é sempre esse. Se forem embriões geneticamente normais, no máximo 2. E a gente está falando de uma doadora, que provavelmente é uma menina por volta de uns 30 anos. Então, a gente sempre... Ou 2. A gente sempre tenta convencer os casais a colocar porque uma gestação gemelar é sempre mais complicada, mas nem sempre a gente consegue. Nossa, e se é difícil né, os casais conhecerem uma sedente, eu imagino 2 sedentes para terem filhos gêmeos, porque ainda tem... Os gêmeos ainda são, né, queridos e sonhados. E os gêmeos que também não necessariamente vão nascer juntos, né? Acho que isso também é uma coisa. A gente tem bem exemplo da mídia, né? Do Paulo Gustavo e do Thales. Eles fizeram nos Estados Unidos, colocaram 2 embriões, um com a genética de cada, e a menina perdeu os bebês. Sim. E aí, posterior, fizeram um processo com 2 sedentes, e um nasceu num momento e o outro não. Um nasceu um pouquinho isso, antes. Bruna? Isso nos Estados Unidos? Muito comum, não só Como nos Estados Unidos, funciona na essa? maioria dos lugares. E, na verdade, os casais chegam com a ideia para transferir 2 embriões. Nós não só motivamos e falamos para não fazer, como entra uma cláusula no contrato dizendo, olha, estejam cientes que é uma gestação de risco. Não quer dizer que é uma gestação que não pode funcionar. Claro que sim, mas assim, o risco, além de todos que a gente já conhece, o risco de saúde, para o casal, em casos de processo de gestação por substituição internacional, tem 2 outras coisas. A primeira é o fato que a família não está lá. Ela está no Brasil. Se eu tenho um nascimento prematuro, eu preciso que essa família dê um jeito de chegar no país em 72 horas. Então, não é que existe uma lei ou algo nesse sentido, mas esse é um protocolo da maioria dos médicos, da maioria dos hospitais, desculpa. Porque se eu tenho um nascimento prematuro, quando o bebê está no hospital, se o hospital, o médico, precisa de qualquer intervenção com aquele bebê, quem dá o aval são os pais. Responsabilidade. E não a Não mulher é a Tamus, não Imagina, é liga, ela. Bruna, nasceu o bebê do casal X, e o casal X não está acessível. Nós já tivemos uma situação dessa, e é exatamente por isso que existe esse protocolo de 72 horas, para que a família chegue até lá. Então, e claro, no fim do dia, o que nós queremos é gerar vida. Lidar com uma situação como a que eles passaram, não é uma situação que a gente quer passar. Acontece? Sim, porque se você está tendo vários casos e de repente um decide fazer dessa forma, você tem uma chance de acontecer. Mas nós aqui, a gente tenta falar para a família não fazer. Porque no fim do dia o que a gente quer é gerar vida, não Mas aí outra coisa. contratam duas gestantes por substituição. E aí tem o plano garantia duplo, que é garantia para os 2, dos 2 processos. A princípio, nós também vamos criar embriões para os 2 utilizando óvulos da mesma doadora de óvulos. Então pode escolher a mesma doadora e ser fecundado com... Pode. O que não vai é o material genético masculino, né? Aí vai o material genético masculino de cada uma com um único óvulo. Com uma doadora, isso. E lembrando sempre que esses embriões podem se dividir, né, gente? Podem. Apesar de ser raro, mas pode. Olha só. Pode. Imagina, colocou 2, vira 3. Ou 4. 4. E tem isso, né? Mesmo colocando no mesmo dia, não necessariamente vão nascer no mesmo dia. Não, né? nem necessariamente vai ter gravidez, né? Sim. Aí é uma hora mágica. Outro dia eu atendi um casal de vocês que eles foram buscar o irmão com um bebezinho quase que recém-nascido. Tinha 3, 4 meses, não era, Patrícia? Sim. E eles foram de novo
para buscar o Eu irmão. eu tenho um agora que nasceu com 8 dias de diferença. 8. E aí, 8 quanto dias. tempo tem que ficar no país? Daí é até melhor, porque já tá lá e já fica lá. Já tá lá, já nesse caso, esperando. bom, foi ótimo pra eles, porque no geral eles precisam ficar por volta de 3 a 4 semanas, que é o tempo pra emitir a documentação local, emitir a documentação brasileira e voltar pra casa. E também assim, se nós estamos falando de 3 a 4 semanas, é um mesinho do bebê, né? É muito pequenininho também pra viajar. E eu sempre Tem falo pra eles, vacina e tudo mais, né? eu sempre Então- falo pra eles, aproveitem esse momento, porque assim, é o ninho de vocês, é vocês e o bebê. Não tem ninguém da família pra dividir o bebê. Então vocês vão Isso ter pode ser ele só pra assustador às vocês. vezes, né? Eles geralmente gostam, eu não Mas sei. por isso, deixa eu fazer o nossa propaganda. Eu acho que as famílias gostam muito. Deixa eu fazer nossa propaganda. Eu e a Aí que Patrícia. entra a gente. Eu e a Patrícia, a gente prepara psicologicamente esses casais enquanto estão fazendo, né, o surrogacy ou mesmo a sessão temporária de útero A aqui gente no vai Brasil. engravidando. Nós vamos esse engravidando casal. psicamente. Então, nós vamos discutindo as coisas, os aspectos, as angústias, a ansiedade, né? Porque é uma coisa que não tá... É diferente, eu acho, de uma gestação que você sente no corpo. Nesse caso, a gestação não é sentida, Sim. né? No corpo. Então, ela é imaginada, ela é criada. E eu acho que mesmo sentindo, né, a mulher que tá gerando para ela, eu ainda ouço muito isso das pacientes. Elas falam, é diferente a hora que tá aqui dentro e a hora que começa a chegar perto do parto, imaginar que em alguns dias vai ter um bebê no colo e que elas vão ter que cuidar e tudo Dependendo, mais, dependendo 100%. 100%. Então, eu acho que num casal homoafetivo, imagina que você não tá nem sentindo, você tem que imaginar uma gestação e tem um bebê para você de repente cuidar. ele aparece. Exato, né? Então, eu acho que É a importância da rede de apoio também quando Exatamente. chega, né? Precisa. Exatamente isso. Precisa. Exatamente isso. Bastante. Se preparar, né? Se preparar para receber, isso, mesmo né? psicicamente, mas também receber em casa, receber com as de mamadeira, de todos os aspectos, Tudo, né? De tudo, Tudo exato. que o Eu bebê acho que- precisa nessa... Eu sempre falo pra eles, olha, você fez a gente chama os nossos processos de jornada, porque é uma jornada, né? E aí no final, quando eles recebem a nossa mensagem, a gente manda pra eles, agora a jornada de verdade começa agora. Agora começa agora. Era só um ensaio, Era um agora é a ensaio. vida, né? Exatamente. E como a gente aprende nesse processo, né? Ah, da FIV. muito. Porque, às vezes, é isso, a doadora não fecundou. Às vezes, o casal nem sabe que tem alguma questão seminal que aparece. Sim, é muito comum. É muito comum, Porque né? o homem é muito relaxado na parte médica, né? A mulher vai no ginecologista desde a primeira menstruação. Ou quando um homem faz um espermograma? Quando Quando não precisa. consegue engravidar, quando precisa. Ou quando tem alguma E olhe coisa lá, assim. E olhe né? lá. E olhe lá. E olhe lá. Às vezes a gente recebe no consultório casais héteros que a mulher está investigada de cabo a rabo e o cara não fez um espermograma. Então, Eu vou fazer uma outra propaganda. Nós temos um programa da nossa nutricionista Inara, Sim. que ela vai falar da alimentação, de melhorar essa qualidade desse sêmen, né? Isso O quanto é muito bom. importante. Muitos pacientes perguntam isso, sobre isso. E é legal. É, sim, a gente pode até fazer uma roda de conversa depois. É bem bom. interessante. Assiste no canal. Assistam no canal. Eu acho que tudo isso que a gente falou me mostra o quão importante está sendo essa época que a gente está vivendo, né? Antigamente, a gente só podia falar em família plural se houvesse a adoção. sim. Né? Então, de um tempo para cá, essa oportunidade começou a ser verdade. Estou falando, nós começamos a poder sonhar, mas com coisas que antes a gente não podia sonhar. Sim, e eu acho que a gente que está à frente disso, eu vejo uma evolução disso. Então, procurava-se para fertilização apenas casais héteros, de repente as mulheres que queriam ser mãe solo, e aí de repente você teve um boom maior de mulheres, de casais homoafetivos femininos, pela praticidade, naturalmente, e a gente está numa fase onde os casais de meninos estão querendo sim constituir suas famílias e com todo o direito de constituir suas famílias biológicas, né? Por que não? Claro que a adoção é lindo, é o que eu falo para eles, ninguém está questionando o processo de adoção. Mas também tem que Mas entra respeitar como uma opção. como uma opção. Tem que respeitar o desejo desses casais Sim. de terem as suas famílias E a biológicas. gente tem visto muito pai, do mesmo jeito que tinha muita mães, né? Pai solo. Pai solo. Pai solo. Eu tô Bastante. com 2 papais solos vindo aí. Que legal. Essa é uma Então- coisa que nós sempre tivemos. Corresponde a mais de 30% dos nossos casos. No nosso dia a dia, eu tô na clínica com 2, quer dizer, ainda é um momento que está crescendo, um nicho sim. que tá crescendo. E é isso. Acho que conforme a gente vai amadurecendo,
amadurecendo os processos, amadurecendo como sociedade, como tudo, eu acho que isso É engraçado, né? Parece que o desejo do filho estava conectado à mulher, mas não é verdade. Exato. O desejo do filho é um desejo universal. Com e certeza. de E falar, pode acontecer ou não, né? Eu quero, eu posso. Eu né? posso. É isso. Com certeza. É isso, eu quero agradecer imensamente vocês dois. Que aula que nós tivemos hoje, né, Patrícia? Eu que agradeço. Muito legal. Obrigada. Muito E acho importante. você, muito importante, acho você que está em casa e às vezes falta coragem, mas a coragem advém de uma falta de informação. Então, mais uma vez eu falo, inscreva-se no nosso canal, nós fazemos uma curadoria muito séria das pessoas que estão sentadas aqui com a gente. Então, muito obrigada a vocês e até a próxima. Até mais. Obrigada. Obrigado, Obrigada. meninas. Obrigada.